Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Preparem-se porque o que vos vou revelar agora vai deixar-vos absolutamente perplexos. Informações que chegaram diretamente dos corredores de Alvalade, sussurradas entre portas fechadas, confirmadas por quem tem acesso privilegiado ao coração do clube. E atenção, porque isto envolve nomes que ninguém esperava ver envolvidos numa situação destas. Jeremias St. Juste, sim, ouviram bem. Mas calma, vamos lá por partes, porque antes de chegarmos a esse assunto que está a incendiar os bastidores leoninos, temos de falar do que aconteceu em Alvalade numa noite que ficará gravada na memória de todos os sportinguistas. Mas primeiro, deixem-me dizer-vos uma coisa. O que se passou após aquele apito final contra o PSG foi muito mais do que uma simples vitória. Foi uma declaração de intenções. Foi um grito de revolta contra todos aqueles que duvidaram. E no centro de tudo isto está um jogador que tem sido absolutamente crucial para este Sporting, mas que pode estar a viver os seus últimos meses de leão ao peito. Sim, estou a falar de Francisco Trincão. A noite de terça-feira em Alvalade foi daquelas que fazem tremer as estruturas do futebol europeu. 2-1 contra o campeão europeu. 2-1 contra uma equipa repleta de estrelas milionárias. 2-1 contra todos os prognósticos dos especialistas que já davam o Sporting como derrotado antes sequer da bola rolar. Mas Rui Borges e os seus jogadores tinham outros planos. E Trincão, esse miúdo de 26 anos que chegou do Barcelona com o peso da expectativa nos ombros, mostrou ao mundo inteiro porque é que o Sporting apostou nele. As declarações do camisola 17 no rescaldo do jogo foram reveladoras. Muito reveladoras. Quando questionado sobre como a equipa encarou o gigante parisiense, Trincão não fugiu à realidade. Soubemos sofrer um pouco. A primeira parte foi muito difícil, porque eles defendem muito bem quando perdem a bola. Palavras simples, mas carregadas de verdade. Quem esteve em Alvalade sabe que a primeira parte foi um autêntico calvário. O PSG pressionou alto, circulou a bola com classe, obrigou os leões a recuarem metros e metros. Mas algo mudou ao intervalo. Na segunda parte jogámos melhor a um toque, procurámos mais o espaço e marcámos os golos, revelou o internacional português. E aqui está o segredo desta equipa de Rui Borges, a capacidade de adaptação. A inteligência tática para perceber que era preciso acelerar o jogo, procurar os espaços nas costas da defesa parisiense, jogar verticalmente em vez de horizontalmente. E funcionou na perfeição. Mas atenção ao que Trincão disse a seguir, porque isto é absolutamente fundamental para perceberem a dimensão do que se passou. Com a ajuda dos adeptos, a atmosfera foi uma loucura. Com isso tudo junto, soubemos sofrer um pouco e ganhámos o jogo. Uma loucura. Foi exatamente isso que aconteceu em Alvalade. Os cerca de 50 mil sportinguistas transformaram o estádio numa caldeira infernal para os parisienses. Cada lance era comemorado como se fosse um golo. Cada recuperação de bola era aplaudida de pé. Cada investida leonina era empurrada pelas bancadas até à baliza adversária. E Trincão, sempre com os pés assentos na terra, não quis fazer futurologia quando lhe perguntaram sobre as possibilidades de apuramento. É muito difícil dizer porque todos os jogos são complicados, o próximo também será. Por isso, acho que é mais desfrutar deste jogo e depois ver o que vem e não pensar à frente. Porque todos os jogos são difíceis. Humildade de quem sabe que no futebol nada está garantido até ao apito final. Mas aqui vem a parte que vai fazer qualquer adepto do Sporting perder o sono. Trincão pode não renovar com o clube antes do verão. Sim, leram bem. Um dos jogadores mais importantes do plantel, avaliado em 35 milhões de euros, com 29 jogos esta época, 9 golos e 9 assistências, pode estar de saída quando reabrir o mercado. E segundo informações vindas de dentro de Alvalade, existe abertura de ambas as partes para negociar uma transferência nessa altura. Ambas as partes. Isto significa que não é apenas o jogador que está a ponderar sair. O próprio Sporting pode estar disposto a deixá-lo partir. Pensem bem no que isto representa. Um jogador que tem sido titular em quase todos os jogos oficiais. Um avançado que contribui tanto em golos como em assistências. Um internacional português que conhece perfeitamente o campeonato e a Liga dos Campeões. E o Sporting pode deixá-lo sair? Há aqui qualquer coisa que não nos estão a contar. Será uma questão financeira? Será que existem propostas irrecusáveis em cima da mesa? Ou será que Rui Borges já tem um substituto identificado e prefere encaixar uma boa quantia por Trincão enquanto ainda é possível? As perguntas multiplicam-se e as respostas escasseiam. Mas uma coisa é certa, se Trincão sair no verão, será um dos movimentos mais comentados do mercado de transferências. Clubes de topo europeu já o têm no radar. A Premier League, sempre ávida de talento português, certamente estará atenta. Até mesmo o Barcelona, clube que o formou, pode estar a ponderar um regresso. Imaginem o cenário. Trincão volta ao Camp Nou como jogador feito, maduro, com experiência europeia e numa fase ascendente da carreira. Seria irónico, não seria? Os catalães deixaram-no sair, o Sporting lapidou-o, e agora podem ter de pagar uma fortuna para o reaver.
Mas voltemos a Alvalade e à realidade do momento. Porque independentemente do que acontecer no verão, agora o importante é aproveitar cada jogo de Trincão com a camisola verde e branca. Cada drible, cada assistência, cada golo pode ser mais um para a conta pessoal e mais um para a memória coletiva dos adeptos leoninos. E se há uma certeza neste mundo imprevisível do futebol é esta: quando o Trincão está em campo, o Sporting joga melhor. A equipa tem mais criatividade, mais profundidade, mais soluções ofensivas. Agora sim, chegou o momento de falar daquilo que está a incendiar os bastidores de Alvalade. Jeremia St. Juste. Um nome que durante meses esteve envolto em silêncio, afastado dos holofotes, longe das manchetes. Mas que agora regressa ao centro das atenções por motivos que muitos sportinguistas não esperavam. E atenção, porque o que vos vou revelar sobre o defesa holandês vai deixar-vos a questionar tudo o que pensavam saber sobre a gestão do plantel leonino. Dennis de Cloeze, diretor desportivo do Feyenoord, saiu do armário e confirmou publicamente: é definitivamente uma boa opção. Estamos envolvidos de forma ativa. Estão a perceber a gravidade destas palavras? O Feyenoord, orientado por Robin van Persie, assume abertamente que quer St. Juste. E não está apenas interessado. Está envolvido de forma ativa nas negociações. Isto não é especulação de jornal. Não é rumor de corredor. É confirmação oficial de um dirigente de um clube europeu de primeira linha. Mas aqui está o verdadeiro escândalo que ninguém vos está a contar. St. Juste encontra-se neste preciso momento a negociar a rescisão do contrato com o Sporting. Rescisão. Um jogador que custou 10 milhões de euros aos cofres leoninos, que fez 28 jogos esta época, que alinhou 14 vezes no campeonato e 6 na Liga dos Campeões, está a rescindir contrato. E sabem o que é mais chocante? Segundo informações que conseguimos apurar, o atleta já estará nos Países Baixos para tratar do futuro e realizar exames médicos antes de assinar pelo Feyenoord. Deixem que isto entre bem nas vossas cabeças. Enquanto o Sporting celebrava a vitória histórica contra o PSG, enquanto Alvalade vibrava com a possibilidade de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, St. Juste estava do outro lado da Europa a preparar a sua saída. Que timing, não acham? Que coincidência absolutamente extraordinária que tudo isto esteja a acontecer precisamente agora, no momento em que o clube mais precisa de união e foco. Mas vamos aos factos concretos, porque isto é ainda mais grave do que parece à primeira vista. O contrato de St. Juste termina no final desta época. Portanto, tecnicamente, em junho ele ficaria livre para assinar por qualquer clube sem que o Sporting recebesse um único cêntimo. Mas então por que é que estão a negociar uma rescisão agora, em pleno mês de janeiro, com a equipa ainda a lutar em 3 competições? A resposta é simples e ao mesmo tempo reveladora: dinheiro. Com a rescisão antecipada, o Sporting poupa cerca de 6 meses de salário. E não estamos a falar de trocos. O contrato de St. Juste representa um custo anual de 3,2 milhões de euros brutos. Façam as contas, são mais de 1,5 milhão de euros que o clube deixa de pagar. No momento em que todas as despesas contam, em que cada euro tem de ser gerido ao cêntimo, esta poupança pode fazer a diferença entre contratar um reforço ou não contratar nada. Mas aqui surge a questão que ninguém quer fazer em voz alta: vale a pena? Vale mesmo a pena livrar-se de um defesa central com experiência europeia, que conhece a casa, que já jogou em momentos importantes, apenas para poupar 1,5 milhão? E se houver lesões? E se Rui Borges precisar de rodar o plantel? E se nas próximas semanas o Sporting enfrentar um calendário infernal e precisar de todas as opções disponíveis? Recuem comigo ao último mercado de verão. Setor Juste foi despromovido à equipa B, completamente arredado do plantel principal. Porquê? Porque se esperava que saísse. Osasuna e Union Berlim estiveram interessados. As malas estavam praticamente feitas. Mas as transferências não se concretizaram. E o que fez o Sporting? Em vez de reintegrar o jogador, em vez de aproveitar um ativo que custou 10 milhões, manteve-o afastado. Relegado para a equipa secundária como se fosse um qualquer puto da formação. Durante meses, St. Juste treinou longe dos companheiros que partilharam balneário com ele na época anterior. Durante meses, viu de fora as vitórias e as derrotas da equipa principal. Durante meses, foi tratado como um jogador descartável, como alguém que já não interessava ao projeto leonino. E agora, quando finalmente surge uma saída, quando o Feyenoord bate à porta, o Sporting facilita tudo. Rescisão imediata. Sem problemas. Sem obstáculos. Sabem o que é verdadeiramente preocupante nesta situação toda? É o padrão. Porque St. Juste não é o primeiro e certamente não será o último. Quantos jogadores já passaram por Alvalade nos últimos anos com percursos semelhantes? Chegam com pompa e circunstância, são apresentados como grandes reforços, custam milhões aos cofres do clube, jogam uma época ou duas e depois desaparecem sem deixar rasto. Vendidos a preço de saldo ou, pior ainda, rescindidos sem que o Sporting receba qualquer compensação financeira. E enquanto isto acontece, os adeptos continuam a pagar os bilhetes, continuam a encher Alvalade,
continuam a apoiar incondicionalmente. Merecem uma explicação. Merecem perceber porque é que um defesa avaliado em 3 milhões de euros está a sair de graça quando ainda tem utilidade desportiva. Merecem saber se houve erros na contratação, se houve má gestão, se houve falta de planeamento. O Feyenoord, que já teve ST Justo no plantel no passado, sabe exatamente o que está a contratar. Robin van Persie conhece as qualidades do holandês. Dennis de Cloese não faria declarações públicas se não tivesse a certeza de que o negócio vai avançar. Todos os intervenientes sabem o que está em jogo. Todos, exceto os adeptos do Sporting, que continuam no escuro sobre os verdadeiros motivos desta saída. E agora juntemos as peças todas deste puzzle. Trincão pode sair no verão, ST Justo está de saída neste preciso momento e o Sporting continua a lutar em 3 frentes. Como é que Rui Borges está a gerir tudo isto? Como é que o treinador consegue manter o foco da equipa quando sabe que alguns dos seus jogadores já têm a cabeça noutro sítio? É um trabalho de mestre, sem dúvida. Mas até quando conseguirá segurar esta pressão toda? A realidade é esta: o futebol moderno não perdoa. Ou és implacável na gestão do plantel ou ficas pelo caminho. O Sporting tem de tomar decisões difíceis e tem de tomá-las rapidamente. Porque cada dia que passa sem clareza sobre o futuro dos jogadores como Trincão é mais um dia de instabilidade. E a instabilidade, meus amigos, é o maior inimigo de qualquer projeto desportivo. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre este assunto. O que achas da possível saída de Trincão? E a rescisão de ST Justo faz sentido ou é um erro crasso da direção? Queremos saber a tua opinião leonina sobre tudo isto que está a acontecer em Alvalade.